Boa noite, começando aqui na RDC TV, mais uma edição do Cruzando as Conversas. Eu sou Guilherme Macalossi, nós vamos até a meia-noite debatendo os assuntos mais importantes do dia. Hoje com destaque para o mínimo regional que está em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Você que está em casa pode nos acompanhar através dos canais 24 e 524 da NET. E lembrando que a RDC TV é a emissora multiplataformas, então você também pode nos assistir pelas redes sociais, no live stream do Facebook e também no nosso canal no YouTube. A sua participação, sempre lembrando, é muito importante, então não deixe de mandar o seu comentário. Através do Facebook no chat, ele vai passar na tela. Se você mandar pelo WhatsApp que está aparecendo nesse momento, ele vai cair aqui e nós vamos lê-lo dentro das possibilidades do programa, sempre agradecendo, enfatizando a todos aí que participam do nosso programa com as suas opiniões. Você é parte integrante dos debates desta mesa, então não deixe de participar enviando a sua observação, o seu comentário, a sua pergunta. Muito bem, na edição de hoje do nosso programa, como eu já disse, mínimo regional, tema polêmico. O governador Eduardo Leite fez uma proposta que aparentemente não agradou nem gregos e nem troianos. As entidades empresariais reclamaram e os sindicatos e outras organizações sociais também. Afinal de contas, o mínimo regional ele soluciona problemas econômicos, ele ajuda a diminuir os indicadores de empregabilidade. O Brasil hoje tem 14 milhões de desempregados, o que é um número gigantesco e contribui para a desaceleração da economia. Para sair dela, só com desenvolvimento que vem através do emprego. Para falar sobre esse tema e sobre os debates que estão acontecendo na Assembleia Legislativa, nós convidamos o jornalista, mestre em design estratégico, produtor gráfico, diretor de comunicação do Sindicato dos Empregados em entidades sindicais e órgãos de classe do Rio Grande do Sul, Leandro Malozzi Doro. Também o cientista político, professor, formado em Direito pela URGS e deputado estadual pelo Partido Novo, Fábio Osterman. O economista da bancada do Partido Novo, PhD em Economia e especialista em avaliação de políticas públicas, Bruno Lanzer. Na edição de hoje do nosso programa, nós também havíamos convidado o deputado Fernando Marrone, do Partido dos Trabalhadores. Mas ele cancelou em virtude de problemas de agenda. Também estendemos o convite para participar desta mesa a CUT e a CTB. Mas, pelas mesmas razões, em virtude de problemas da agenda, nós não obtivemos retorno dessas entidades. Creio que elas teriam uma participação muito importante nesse debate, até porque elas vêm se mobilizando em relação a esse assunto. Muito bem, senhores, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer recebê-los. E eu começo hoje pelo Fábio Osterman, perguntando o seguinte. Fábio, nós tivemos aí uma discussão hoje na Assembleia Legislativa, a expectativa de que houvesse a votação, mas acabou não sendo votado. O que aconteceu lá na Assembleia Legislativa? Por que não se chegou a um denominador comum em relação a esse tema? Pois é, Guilherme. Em primeiro lugar, uma boa noite a ti, ao Leandro, ao Bruno, que eu vejo todo dia já, mas é sempre um prazer estar podendo usufruir um pouco dessa cabeça brilhante dele. É um dos grandes economistas do nosso estado, a gente tem muita honra de tê-lo na nossa bancada. Hoje a gente também esperava poder discutir a questão do salário mínimo regional, que já vem, enfim, a gente teve uma audiência pública na semana passada, onde a gente pôde aprofundar algumas das nossas razões a respeito da posição que a bancada do Partido Novo tem encampado lá, de ser contrária à existência do salário mínimo regional. Mas depois acho que a gente pode aprofundar um pouco mais. Só para falar sobre o contexto da sessão de hoje, o tema do mínimo regional era uma das questões na ordem do dia, especificamente, se não me engano, era o 5º projeto de lei a ser votado, só que a sessão acabou se encerrando em meio à discussão a respeito da nomeação da nova diretoria do Banrisul. Basicamente, lá na Assembleia, se está o corpo dos deputados da base do governo, base dessa da qual o Partido Novo não faz parte, são hoje 17 bancadas lá dentro, 13
13 de situação, 13 de oposição e nós somos a bancada independente. Certo. Mas o que eu pude detectar no plenário da Assembleia é que havia um desconforto muito grande da parte dos deputados da base em relação não aos nomes da nova diretoria do Banrisul, mas sim em relação ao aumento salarial recentemente proposto pelo Conselho de Administração do Banrisul para esses novos diretores e presidente. Né? Um valor salarial realmente alto. Alguns dirão que se o Banrisul fosse privado, ninguém estaria debatendo isso na Assembleia. Exato, esse foi exatamente o meu ponto, né? De que isso era mais... O fato de a Assembleia estar debatendo aquilo era mais uma evidência de que o Banrisul deveria ser privatizado. Porque uma instituição bancária, para que ela possa ser competitiva, para que ela possa ser eficiente, ela não pode sofrer interferências políticas. E não há forma de o banco ser estatal e não ter interferência política. Né? Então, os deputados hoje retiraram o quórum para dar um sinal ao governo de que não estão satisfeitos, não estão confortáveis com essa situação em que a gente está enfrentando. Mas a Assembleia. Foi menos pelo salário mínimo regional foi e totalmente, mais pelo restante. Foi totalmente por causa da questão do Banrisul, pelo que eu entendo. Pelo Banrisul. Foi totalmente pela questão do Banrisul, pelo que eu entendo. Foi um movimento de diversas bancadas que estão insatisfeitas e desconfortáveis com a situação gerada pelo fato de que nós estamos enfrentando lá na Assembleia diversas reformas. Que o governador, com os resultados recentes na Assembleia, parecia ter, digamos, uma espécie de solidez bastante grande das bancadas que formam a base. Diante dessa situação, inclusive com a participação de partidos que potencialmente seriam de base, dando as costas para essa propositura do governo. O que eu entendo é que os deputados se sentiram desconfortáveis com o fato de que se está lá diariamente barrando propostas que visam aumentar gastos públicos, aumentar salários das mais variadas categorias. Hoje mesmo discutiríamos o piso regional e tínhamos uma adesão muito grande de deputados querendo barrar o aumento do piso regional também. Só que, de outro lado, se estaria, de certa maneira, chancelando por parte da Assembleia um aumento salarial. Claro que não é a Assembleia que vota o aumento, é o Conselho de Administração do Banrisul. Sim. Mas a Assembleia, ao aceitar esses nomes e ao aceitar passivamente que o governo desse esse aumento em meio a uma crise gigantesca que o Estado passa, se entendeu que seria um mau sinal a ser dado para o governo. Então, de certa maneira, o sinal foi que, olha, resolve essa situação, que enquanto não se resolver, a Assembleia vai ter uma certa dificuldade em votar, em respaldar a nomeação desses nomes do Banrisul. Então acabou que foi retirado o quórum. Para se manter o quórum, tem que ter pelo menos, quórum para deliberação tem que ter pelo menos 28 deputados no plenário. Sim. Tinham quantos? Eu não cheguei lá na Assembleia. Acho que no fim se chegou ali a 24 e a partir daí se encerrou a sessão. Isso já era ali por volta de umas 5 da tarde, umas 5h30 por aí. Mas o projeto do mínimo regional passaria ou não? Eu imagino que o projeto do mínimo regional passaria, porém a nossa aposta e o que a gente vem trabalhando é na propositura de uma emenda ao projeto do mínimo regional. Né? O governo protocolou na Assembleia e foi publicado, enfim, o governo protocolou, se não me engano, na primeira semana de abril o projeto na Assembleia. E é o projeto de lei 172 de 2019, e a gente não teve exatamente um debate lá dentro. O único grande debate foi por meio da nossa audiência pública. Então a gente vem levantando o fato de que a gente precisa debater essa questão e os impactos. Inclusive, muito bom que a gente tenha essa oportunidade de fazer aqui. Mas diante do aumento e diante da nossa percepção, que certamente o Bruno vai ter condições melhores de explicar a respeito dos impactos negativos que esse aumento mínimo regional traria, nós propusemos uma emenda que estabelece basicamente o seguinte: a emenda não teria o efeito de impedir esse aumento, mas estabeleceria que a partir de 1º de janeiro de 2020, o patamar do mínimo regional seria congelado até que o mínimo nacional atingisse a primeira faixa. Uma forma que a gente encontrou de buscar o mínimo regional é mais alto que o mínimo regional nacional. É mais alto. Na primeira faixa ele é cerca de 25% mais alto que o mínimo nacional. Enquanto que na quinta faixa ele chega a quase 60% mais alto. Né? Então a gente entende que essa é uma maneira de fazer com que o Rio Grande do Sul deixe de perder tanta competitividade como vem perdendo, se autoimpondo mais esse custo. E dentro desse contexto também de reforma estrutural que a gente vem
abordando e vem defendendo, acho que é muito coerente. Por quê? Porque a gente vem combatendo super salários, a gente vem economizando, a gente vem cortando na carne. Acho que nada mais justo que a gente também faça a nossa parte para impedir que o governo e os políticos repassem para os empresários, para os geradores de riqueza do nosso Estado, uma conta que eles não estão dispostos a pagar e que não vai sair do bolso deles, obviamente, né? Então, essa nossa proposição visa a buscar remediar essa situação, por mais que não vise a impedir que seja aprovado esse projeto de lei do mínimo regional. Acho que já é mais ou menos consolidado que ele deve ser aprovado, mas a gente espera que ele possa ser aprovado com essa nossa emenda que limita o impacto negativo que o mínimo regional pode ter essa na nossa emenda que tem economia aqui, e sociedade. né? Exatamente. Artigo 6º passa a ter a seguinte redação. Os pisos salariais instituídos pelas leis número 11.647, de 15 de julho de 2001... Que é a lei que instituiu o mínimo regional no Rio Grande do Sul. E 11.787, de 1º de maio de 2002... Que é a lei que estabeleceu os parâmetros para o cálculo dos aumentos do mínimo regional. São leis do governo Olívio Dutra, se não me engano, né? Exatamente. Não serão reajustados a partir do dia 1º de janeiro de 2020, até que o valor do salário mínimo nacional atinja o patamar do piso regional, fixado no inciso 1 desta lei. Muito bem. Então tá aí esta aqui a emenda então, do Partido Novo, no caso, ou sua? Como foi uma emenda de plenário, ela tem que ser proposta pelo líder da bancada, que no caso sou eu. Mas é uma emenda do Partido Novo. Foi construída em conjunto com meu colega José Piesgo, com assessoria, claro, da nossa bancada. Então foi uma emenda da bancada do Partido Novo. Mas proposta, como por uma questão regimental, ela tem que ser proposta pelo líder da bancada. Leandro, como é que tu vê essa situação aí, o Partido Novo pedindo o congelamento do valor do mínimo, visto que existe a possibilidade de ser aprovado na Assembleia Legislativa? O contexto todo e a sua avaliação a respeito. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. Agradeço o convite, agradeço a presença de todos aqui e eu gostaria de começar pelo seguinte ponto. O Partido Novo, ele surge, na minha interpretação, como um partido que busca trazer uma proposta liberal à economia brasileira. Uma perspectiva diferente, pois somos basicamente uma social-democracia ou neoliberalismo, dependendo do período econômico que nós vivenciamos. A partir do momento que o Partido Novo vem oferecer uma ideia de congelamento do mínimo regional, ele, na verdade, que é composto de 5 faixas, começando em R$ 1.200 e chegando a R$ 1.500, sendo que o valor de reajuste proposto foi de 3,78%, creio eu. 3,48%, muito obrigado. Sendo que, se você pegar o ICV-Diese desse mês, o valor da inflação é 4,47%, ou seja, o valor proposto pelo governador Eduardo Leite é inferior à média da inflação do mês de maio, sendo que passamos de um dólar de R$ 3,60 para um dólar de R$ 4,10, com impacto inflacionário bárbaro sobre o poder de compra do trabalhador. Isso influencia, inclusive, a compra do pão, a farinha de trigo que vem da Argentina. Então, nós temos realmente um problema muito sério. Nesse momento, existem 5 estados apenas que possuem mínimo regional. E todos os 5 estados que possuem o mínimo regional, eles são estados que têm como característica serem de grande potencial e desenvolvimento econômico. Eles não são estados que têm um custo de vida mais alto, mas que têm um custo de vida mais alto e, portanto, se justifica. Se você pegar um país como o Japão, por exemplo, ele tem salários que mudam de acordo com cada local do país. Da mesma forma, o Brasil ele tem esse potencial. Por lei, Leandro, ou isso de acordo com as regras do mercado? De acordo com as regras do mercado, se eu pegar um exemplo liberal, eu poderia pegar Singapura como exemplo, por exemplo, eu poderia pegar qualquer outro país liberal como exemplo, se eu for contrapor as ideias apresentadas pelo Partido Novo. Agora, qual o salário mínimo em Singapura? O mínimo em Singapura está em torno de R$6 mil por mês, né? Creio eu, dá em torno disso, mais ou menos. Se eu pegar, por exemplo, são 37 países no mundo, uma comparativa de 37 países, o Brasil só ganha da Rússia e não me lembro qual do outro país, são 35 países, mais ou menos. Os países mais ricos do mundo, se eu pegar agora como exemplo, Austrália, o maior salário, creio que continua sendo a Austrália, Luxemburgo não, seria Suíça. Isso se eu for comparar tanto a questão da hora trabalhada, dos países que atuam por hora trabalhada, por exemplo, se eu pegar os Estados Unidos agora, que é em torno de... Quanto é que está agora? Entre 7 e 10 dólares? Depende, é por estado. Exatamente, justamente chegando nesse ponto. E o que é interessante nos Estados Unidos é que
duas coisas. Primeiro, não existe um salário mínimo nacional e segundo, o salário é por hora, o que permite uma flexibilidade maior. Pois então, eu gostaria de continuar nesse ponto. Salário por hora, eu gosto dessa ideia. Agora tivemos a implantação da ideia do salário intermitente, que é pouco mais de R$4 a hora. Enquanto nos Estados Unidos é em torno de 7 a 10 dólares. 7 a 10 dólares, se eu for pegar, por exemplo, como exemplo, Inglaterra, que é 7 libras a hora, 7 libras eu consigo pagar um almoço e talvez tomar um café com 1 hora de trabalho. No Brasil, com R$4, o que eu vou comprar? 2 salsichas? Então, nós temos uma disparidade salarial muito grande no Brasil. A partir do momento que existe um salário mínimo regional implantado, creio que em 2002 ou 2003, esse salário mínimo regional, ele procura sanar essa disparidade salarial. Se você pegar o início do governo Fernando Henrique Cardoso, quando foi implantado o Plano Real, houve um reajuste salarial de 70 para R$100 em 1994. Esse reajuste implantado em 1994 permitiu a criação de uma classe C no Brasil que estava estagnada por 2 processos, salário baixo e inflação. O Rio Grande do Sul tem problemas e a argumentação que vocês estão usando no Partido Novo é que o Rio Grande do Sul perde em competitividade em relação aos demais estados, pura verdade. O Rio Grande do Sul perde, ele tem péssimas estradas, ele é um estado que não tem dinheiro, ele é um estado que tem problemas de gestão históricos. Agora ele foi afetado por não saber reagir a 2 elementos, a Lei Candir e a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei Candir, que retira o ICMS de determinadas faixas de produto, a partir de 1990, para produtos para exportação a partir de 1998, e a Lei de Responsabilidade Fiscal, que acabou interrompendo, enfim, o investimento do Estado em nome de uma inexistência de inflação, uma redução da inflação. Esses 2 pontos que estão nos anos 90, nós estamos colhendo até hoje os frutos disso. E agora nós estamos debatendo pontos nos quais podemos tentar resolver o problema de competitividade do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul ele tem um problema ambiental muito complexo que não está afeito apenas a 1,5 milhão de pessoas que recebem o salário mínimo regional. Nós somos um estado com 10 milhões de habitantes. Esses 10 milhões de habitantes, aproximadamente, é quase 3 vezes mais do que existe no Uruguai. E nós temos apenas 1,5 milhão de pessoas que recebem o salário mínimo regional, sendo que boa parte delas são empregadas domésticas. Então, tu tem faixas salariais que são de R$ 1.200 a R$ 1.500, e sendo que na faixa do ensino médio, tu encontra pessoas que são, por exemplo, técnicos em telecomunicação, que são o maior salário que é na faixa de R$ 1.500. Então, eu creio que a intenção do Novo de buscar fomentar a economia do Estado está muito correta. Realmente precisamos fomentar a economia do Rio Grande do Sul. Mas creio que o salário mínimo regional não deva ser o ponto a ser atacado. Porque o salário mínimo regional ele busca solucionar disparidades. E por mais que se diga que o desemprego é gerado pelo salário mínimo, vamos ser sinceros, se você sair daqui agora e for para um restaurante, com a sua família vai gastar R$200, que é 1/5 ou 1/6 de um salário mínimo regional. Ou seja, você, como pessoa de classe média, vai gastar 1/6 num restaurante de um salário de uma pessoa que vai ter que trabalhar 1 mês para ganhar esse valor. Nós temos que, mas que pelo bom que eles contrário, vão gastar esses R$200, senão o garçom ia perder o emprego. Ótimo, falamos no ponto exato, prestação de serviço. Qual é o ponto que nós precisamos fomentar? A partir do momento que você tem aumento do salário, você tem aumento da prestação de serviço. A prestação de serviço, ela é um dos principais elementos de desenvolvimento. R$5.000, então, de repente, o salário mínimo, se simplesmente o aumento autonomamente vai fazer com que aumente, aqueça a economia, etc. Ele precisa ser... Por que se limitar a 3,4%? Ele precisa ser estrutural, ele precisa ser gradual, ele não pode ser como um choque. Ele precisa ser gradual e estrutural, e ele precisa acreditar principalmente no desenvolvimento. Nós não podemos ter um país que vai reduzir o valor do seu salário para tentar reduzir o valor do salário.
Não. Você está falando simplesmente em adequar um patamar salarial do Rio Grande do Sul ao resto do Brasil, porque a gente sabe que a gente tem passado por momentos de perda estrutural de competitividade, que não é, obviamente, somente por causa do mínimo regional, é pela questão da infraestrutura, é pela questão do ambiente de negócios, é pela questão da segunda alíquota do ICMS mais alta no Brasil, mas ignorar que isso impacta inclusive a geração de empregos aqui, porque, sem dúvidas, diversos empreendedores, quando vão pensar em onde instalar uma fábrica, um comércio, enfim, eles vão avaliar se eles vêm para um lugar que chega, dependendo da faixa, até 60% mais alto do que o mínimo nacional, ou se vão para um lugar onde tem mínimo nacional. E mais ainda, o mínimo nacional presume uma estabilidade que o mínimo estadual não tem. O mínimo estadual é muito mais sujeito a controvérsias, a demandas judiciais, a discussões na própria Assembleia Legislativa, enquanto que o mínimo nacional é algo muito mais estável, Brasil afora, que não muda de um estado para o outro. Então, por mais que eu ache interessante a proposta dos Estados Unidos de salário por hora e de um salário mínimo estadual, lá não existe mínimo nacional. E lá, proporcionalmente ao PIB per capita, por paridade de poder de compra nos Estados Unidos, o mínimo estadual é muito mais baixo do que o mínimo estadual aqui no Rio Grande do Sul. Isso é um ponto que tem que ser levado em consideração quando a gente faz essas comparações com outros países, especialmente a Inglaterra, esse assunto no qual o Bruno certamente é um especialista porque fez seu doutorado lá. Só voltar para o Leandro para ele concluir então, a sua linha. Então, concluindo o raciocínio, agradeço. O que eu gostaria de dizer é o seguinte: nós temos uma séria confusão ainda sobre o que é liberalismo. Falamos agora dos Estados Unidos, provavelmente falaremos agora de Inglaterra. Nós temos na Europa um liberalismo que ele é também protecionista. Ele oferece para a sociedade saúde, educação e, por vezes, meios de transporte para quem está desempregado, dependendo do país que eu for citar. Agora, um estado de bem-estar social. O que exatamente. É diferente de uma visão de Estado liberal. Mas o que é interessante é verificar como os países da Europa, antes de se tornarem estados de bem-estar social, foram estados liberais. A partir do momento que eles alcançaram um certo patamar de prosperidade, eles migraram para o modelo de estado de bem-estar social. Se você for pegar... Curiosamente, a Suécia e a Noruega não têm salário mínimo. Fábio, deixa o Leandro concluir, vai. Curiosamente, depois da Segunda Guerra Mundial, praticamente toda a Europa era keynesiana. Ela era keynesianista e ela apresentava políticas de proteção social que acabaram gerando, como efeito aqui no Brasil, a criação do Sistema S, SESC, SENAC, SENAI, de cursos profissionalizantes, que acabaram gerando no Brasil políticas públicas de geração de emprego e renda e que acabaram gerando proposições de Estado Nacional desde a era Vargas, que proporcionaram um sistema de bem-estar social que procura resolver disparidades. Claro que, principalmente nos anos 80, quando houve hiperinflação, resultado das más gestões dos anos 70, dos governos militares, que para sustentar o milagre econômico acabaram causando uma dívida muito grande ao nosso país, eles acabaram criando nos anos 80 uma hiperinflação que acabou com a classe C e que nos anos 90, somente a partir da criação do Plano Real, essa classe C começou a renascer em 1994, em 1996 e finalmente em 1998, e chegando ao seu ápice durante a primeira década dos anos 2000. Muito bem. Bruno Lander, prazer recebê-lo aqui no programa, boa noite. Prazer é todo meu. Já temos vários comentários aí do público, depois nós vamos lendo aí, conforme eles vão chegando. Eu agradeço o convite para participar do programa, boa noite, Fábio, agradeço os elogios. Boa noite, Leandro. Boa noite. Bom, a gente discutiu vários assuntos aqui, mas eu vou começar me atendo ao assunto principal, que é o piso regional e políticas de salário mínimo em geral, que é o que a gente está discutindo primeiramente aqui, depois a gente pode discutir as outras coisas. E o que eu vou falar não é muito assim de países são liberais ou países não são liberais, são coisas assim que... Até porque não, na minha avaliação não existe essa de o país é liberal ou o país não é liberal. Existem governos que são liberais, governos que não são liberais, governos que são estatistas, governos que não são estatistas. Qualquer país pode ter uma economia mais livre ou menos livre. Uma economia livre ou não livre não é uma característica específica de um campo geográfico. Sim. Isso é importante dizer, né? Não. Cuba é um país comunista. Não, Cuba é um país que tem um governo comunista. Direita, né? Sim. É isso. Vamos lá, por favor. Então, que eu vou tentar me ater ao que, enfim, o que como economista, o que a teoria econômica fala sobre políticas de salário mínimo e o que as evidências mostram, né? Esse é basicamente o discurso que eu vou fazer aqui. Então, a gente tem um entendimento, e também é isso que a gente traz como argumento para a proposição dessa emenda da bancada do Partido Novo, é que essas
Políticas de salário mínimo em geral são aquelas políticas muito bem intencionadas, né? Que têm a intenção de prover uma renda mínima para o trabalhador, reduzir a pobreza, a desigualdade, mas que elas são altamente ineficazes. O Renato Maurer disse assim, o salário é consumo. Como os empresários pretendem viver sem consumo? Isso eu vou chegar agora, eu vou chegar falando, eu vou chegar lá. provoquei. O que eu estou dizendo é o seguinte, são políticas muito bem intencionadas, mas são altamente ineficazes e têm consequências desastrosas para a economia. Esse é o principal ponto aqui. E por que elas são ineficazes? Porque elas visam reduzir a pobreza e a desigualdade. E qual o problema aqui? Primeiro que ela erra o alvo. Erra o alvo porque tem uma grande parte da população que recebe muito menos salário mínimo. Ou seja, qualquer aumento do salário mínimo, essa parte da população, 27% das famílias, ou 30%, não vai ser atingida por aumento do salário mínimo. Então ela não vai tirar essas pessoas da pobreza. As pessoas estão no mercado informal, né? É importante ressaltar. E grande parte dessas pessoas estão no mercado informal, obviamente. E segundo, por que ela é desastrosa? Porque ela distorce o mercado de trabalho. Ela basicamente, ela nada mais é que um tabelamento de preços, ou seja, ela diz que um salário do indivíduo vai ser de um valor X, é um valor tabelado que independe da livre negociação de empregadores e trabalhadores. E o que isso vai causar? Ou vai causar uma grande porção de trabalhadores desempregados, ou uma grande porção de trabalhadores vão para o setor informal. Então, ela pode até aumentar um pouquinho o salário daqueles que vão continuar empregados, mas o que acontece com esses trabalhadores que vão perder os seus empregos ou vão para o mercado informal e vão trabalhar em condições relativamente mais precárias do que aqueles que estão no mercado formal? Então, é uma política com consequências muito desastrosas, né? Essa distorção que ela vai causar na economia ou vai gerar informalidade, ou seja, a economia formal vai crescer muito menos do que cresceria na ausência de um salário mínimo, por exemplo, mas o piso regional ele é pior ainda, porque como a diferença para o salário mínimo é muito grande, ele erra ainda mais o alvo e ele distorce ainda mais a economia. Esse é o principal ponto aqui. A gente pode falar de perda de competitividade, a gente pode falar de outras coisas, mas o principal ponto é a distorção que ele causa no mercado de trabalho. E ele não consegue tirar as pessoas da pobreza e nem reduz a desigualdade. Ele pode até reduzir, como eu falei, pode até levar o salário daqueles que continuam empregados. Mas a desigualdade é um conceito, e pobreza são conceitos familiares. Tem uma parte dessas pessoas que vão perder seus empregos ou vão ganhar menos no mercado informal. Então a gente tem que botar essas duas coisas na balança e ver qual é o real efeito do salário mínimo. Então não dá para dizer que é uma política boa ou ruim, a gente tem que fazer uma avaliação dessa política para dizer se ela tem sido eficaz ou não, e o que as evidências mostram é que o setor formal da economia, principalmente o setor formal da economia do Rio Grande do Sul, ele cresce muito menos do que cresceria na ausência do piso regional. Então ele cresce, realmente os empregos têm crescido no Rio Grande do Sul, mas sem o piso regional cresceria muito mais. A gente estima que a gente teria entre 40 e 130 mil trabalhadores a mais no setor formal da economia se não existisse o piso regional, isso considerando só a primeira faixa. Então é um número bem expressivo. Então, e como está falando, o salário, se ele gera consumo, na verdade, o que gera... Eu não falei nada, quem falou não, foi o telespectador, né? Qual é a lógica aqui, né? A lógica aqui não é, se o salário mínimo reduz, se fosse como o Fábio falou, se fosse uma política suficiente por si só, por que a gente não bota ele a 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil? O Leandro disse que tem que ser uma coisa contínua e aos poucos. Porque, na verdade, o que aumenta a renda... O aumento de renda sustentada e o crescimento econômico é gerado por aumento de produtividade. E o que aumenta a produtividade é o progresso tecnológico. E o que gera progresso tecnológico é investimento em educação. Então, essa é a lógica do aumento de renda. Então, não importa se a gente bota o salário mínimo a 10, a 20, a 30, a 40, a 50 mil, a R$1.000, ele acaba só distorcendo o mercado de trabalho e não gera crescimento sustentado de renda. Essa que é a grande questão. Não é o que qualquer estudante de economia, num livro-texto, vai na primeira aula de microeconomia, lá não é o que ninguém aprende numa aula de microeconomia, não é o que depois um estudante de pós-graduação, quando vai fazer a avaliação da política, não é o que aprende depois também, quais são as consequências dessa política. Então, acho que tem que ser tratado um pouco mais de avaliação de intenções, consequências e qual é o resultado dessa política. Então, eu acho que depois eu posso entrar um pouco mais em detalhes, mas primeiramente eu gostaria de falar dessa lógica. Tudo bem. Leandro, suas considerações em relação a isso? São considerações bem maduras que o Bruno faz aqui. Aí eu vou fazer uma provocação. Já que eu fiz ao Bruno, faço a você. Dessa vez aí da minha parte. Se o valor mínimo de pagamento para um funcionário
fosse uma política que evitasse o desemprego, por que nós temos 14 milhões de desempregados num país com salário mínimo? E por que há desemprego, talvez até de forma mais expressiva, em centros urbanos, onde existe um mínimo regional? Na verdade, o que acontece é o seguinte, nós tivemos uma política que foi implantada a partir de 1994, foi seguida nos 2 primeiros governos Lula e que houve uma espécie de interrupção no primeiro governo Dilma. E essa espécie de interrupção que houve no governo Dilma, que foi a partir da intervenção em alguns setores da economia, causaram o início de uma recessão técnica que começou, na verdade, com a crise dos Estados Unidos, a crise imobiliária. A marolinha de 2009. Que depois chegou ao Brasil, creio que em 2013, 2014... 2007, 2008, né? A crise nos Estados Unidos. 2009 foi a crise... Outubro de 2008 foi. Outubro de 2008, isso, obrigado. Não Meados daquela época. Exatamente, que no Brasil não foi impactado até 2012 aproximadamente, 2014. 2015, quando houve o impeachment da Dilma, o ambiente político e econômico do Brasil estava totalmente confuso e nós sofremos um efeito devastador que dura 5 anos. Agora mesmo, nesse exato instante, o Brasil está entrando numa depressão. É a segunda vez na história que o Brasil entra em depressão. A primeira foi no século XIX, a segunda foi em 1980, se não me engano bem. Posso estar errado, mas creio que foi isso. Na verdade, o Brasil já passa, desde 2015, pela sua pior recessão econômica da história. Saímos da recessão e estamos indo para a depressão. Nós estamos na segunda... Enfim. Não, os resultados do fim do governo Dilma foram de 2... Só para trazer aqui os dados. Estamos indo para a depressão. Nos últimos 2 anos do governo Dilma, nós tivemos um decréscimo no PIB de 7% ao todo, quase 10%. E os indicadores econômicos posteriores a essa época não foram nada positivos, porque até agora não se deu respostas à conjuntura. A gente deve terminar e os 14 milhões de desempregados se mantêm. Houve uma variação percentual, caiu um pouco, depois voltou a subir, agora estacionou de novo nos 13, 14 milhões. Os patamares econômicos que nós tínhamos no Brasil, que era a questão imobiliária, que era a questão do crédito ao trabalhador, a questão do sistema de empréstimos, tudo isso foi caindo. Um ponto citado no início dessa conversa foi a questão do Banrisul, Banco Público, da necessidade de sua existência. Obviamente, nós vamos discordar desse ponto, porque eu acredito na importância do Banco Público, seja Banco do Brasil, seja Caixa Federal, seja Banrisul. Por que eu vou defendê-los? Porque eu acredito que eles são importantes para o fomento do desenvolvimento. Eles precisam gerar empréstimo, gerar renda e gerar impulso à economia. Eles são muito relevantes nesse sentido. Na minha interpretação, é claro que se eu for por uma lógica liberal, eu estou sendo quase pecaminoso no momento em que eu falo isso. A gente não acredita em pecado, a gente acredita em equívocos. Acho que está sendo equivocado, mas enfim, isso a gente pode... Gostei, achei bem polida. Pecado seria se fosse uma igreja. Exato, não somos uma igreja. Tu não é da igrejinha libertária? Não sou. É bem polida essa posição, mas eu acredito... São todos polidos, o debate está ótimo, de bom nível. Mas eu polido demais, até talvez. É que tu tá... ataques de riso. Não, mas é que tu estás desacostumado. A última vez o Pato esteve aqui, viralizou um vídeo dele em reação ao deputado. Muito bem, vamos lá. Mas eu acredito que eles são importantes para fomentar o desenvolvimento. É preciso existir uma classe média brasileira que consiga ter renda, consiga comprar sua geladeira nova, consiga comprar sua cozinha nova, consiga comprar seu notebook novo, que possa comprar sua casa e a partir daí faça o giro da economia. Tá, mas, por exemplo, durante o governo do PT houve um estímulo muito grande ao consumo. Exato. Fartura de crédito, resultado do endividamento da população. Não é um efeito deletério, não se criou uma bolha. Não, na verdade... E hoje as pessoas estão desempregadas e endividadas. Esse efeito deletério, ele começou a existir a partir de 2014 a 2015. E esse efeito deletério se deve muito ao cenário político que nós estamos vivenciando. Porque a ideia do impeachment de Dilma Rousseff foi um grande erro histórico cometido. Porque a partir desse momento se desestruturou toda a economia de um Brasil, de um país. Nós não chegamos... Se desestruturou, então quer dizer que a economia estava seguindo no rumo certo? Não, ela estava num decréscimo. Mas num decréscimo gradual. O que houve depois disso foi um desastre. Maquiado, em boa parte por pedaladas, em boa parte por subsídios artificiais ao crédito que impediam que a crise fosse vista. As pedaladas fiscais, elas são bem contestáveis quanto a argumento para impeachment, isso aí dá um debate só por ele.
Porém, o que aconteceu basicamente foi isso. Houve uma desestruturação do ambiente econômico a partir de 2015, uma desestruturação das bases econômicas do Brasil. Várias empresas deixaram de existir. Você tem uma geração que está crescendo tomando vodka com energético. Eu acho que está confundindo causa com efeito. Você está querendo dizer que a crise foi causada porque as empresas deixaram de existir e porque houve o clima político adverso. Na verdade, o clima político adverso, os tumultos políticos, e eu participei muito ativamente daquele período, não política partidariamente, mas enfim, participando dos movimentos, e a sensação era clara, que as manifestações pelo impeachment só tomaram realmente um novo gerenciamento de viabilidade quando a economia realmente entrou numa trajetória de parafuso, de queda em parafuso, em que não se via qualquer perspectiva de recuperação sob o governo Dilma Rousseff. E que essa recessão econômica que já começava naquela época fez com que muitas empresas fechassem. E não o contrário. A crise começou no dia 1º de janeiro, no dia em que Aécio Neves não reconheceu que havia perdido a eleição. Primeiro dado. E a partir Qual daí, foi o crescimento econômico de 2014? E a partir daí, foi quase negativo o crescimento de 2014. E a partir daí se criou um ambiente político que acabou gerando o impeachment. Que havia um processo recessivo? Havia. Agora não era tão grave como tem sido ultimamente. E os últimos anos, eles têm sido desastrosos para milhares de famílias. Porque o resultado era maquiado. Acabei de dizer. A Dilma, inclusive, foi condenada pelo Congresso e foram pedaladas respaldadas pelo TCU, enfim, que demonstraram que ela fraudou contas públicas para maquiar a falta de dinheiro para fazer repasse para bancos públicos, para custear programas sociais. Já existia uma crise Obviamente grave. Existia. O Brasil não sofreu tanto com a crise de 2008, porque o Brasil é um país, infelizmente, pouco inserido internacionalmente. Mas o Brasil veio sofrer depois, fruto de um modelo econômico equivocado, e começou especialmente a partir da nova matriz econômica posta em prática pelo ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, que já começou no governo Lula. Daí o governo Dilma foi uma mera continuidade disso. Enfim, a gente conseguiu ainda... a equipe econômica conseguiu enganar por alguns anos ali ainda, mas depois ficou evidente que as bases do desenvolvimento brasileiro não eram sólidas. E aí... O Camilo Borna está dizendo nesse momento que pedalada é um sofisma. Mas ele diz, na verdade, ele ressalta, diz que foi uma fraude fiscal. Bom, mas continue, Leandro, vamos lá. Na verdade não foi uma fraude fiscal, foi uma maneira de causar um impeachment, mas enfim, para tentar maquiar o que depois... Vamos tentar sair do debate se o impeachment foi uma fraude, Vamos voltar para o debate sobre o valor do salário, o resultado da economia. Leandro, por favor. Exato. Bom, então vamos voltar. Estamos então saindo do processo de recessão, entrando num processo de depressão econômica, onde para explicar a diferença entre recessão e depressão é simples. Recessão é quando o outro pede emprego. Depressão é quando você perde emprego. Então, de uma recuperação é quando Dilma Rousseff e Bolsonaro perdem emprego. Que tal? Você já está propondo o impeachment do presidente Bolsonaro? Ainda não. Vejam, foi no embalo da emoção. Foi a emoção do momento. Fábio Wasserman ainda não pediu o impeachment de Jair Bolsonaro. Ainda não. Acho que não existem causas ainda efetivas. Eu pessoalmente não sou favorável, mas tudo bem. Em relação a isso, nesse período de depressão que nós estamos passando, mexer no salário mínimo seria perigoso. Se você pegar a evolução do dólar no último ano foi 11% que o dólar evoluiu, o valor do dólar. Isso impacta em toda a economia brasileira e na economia gaúcha em especial, porque nós praticamente não produzimos trigo. Isso impacta nos derivados de petróleo, isso impacta em todo o sistema econômico. Então, qualquer reajuste que se faça no salário mínimo, se você pegar o ICV de ESE de abril e o ICV de ESE de maio, ele aumentou quase 1%. 1%. Então, se tu pegar R$1.000 agora e for no supermercado, você vai comprar provavelmente 1/3 a menos do que você comprava no passado. E isso é muito sério. Nós estamos passando por um processo inflacionário estrutural, onde determinados produtos estão aumentando de preço, outros não. Você ainda consegue comprar arroz a R$2, mas um determinado outro produto custa 10 e custava 5 antes. Então, existe uma evolução do processo inflacionário. Não, mas a inflação está dentro da meta, não é um problema que está sendo discutido no Brasil, tanto é que a taxa de juros, que é geralmente usada para controlar a inflação, continua a 6,5%. Mas um problema que o Rio Grande do Sul deveria combater, sinceramente, seria o imposto sobre combustíveis.
Porque isso é sério, isso é uma coisa muito séria. Se você comparar o valor que é com Santa Catarina, nós pagamos muito mais que um catarinense. A felicidade de um gaúcho é ir para a praia, para ir para Florianópolis para abastecer o carro. Concordo. Ainda dá uma diferença brutal mesmo. Mas já que a gente está falando São Paulo é mais barato. sobre dados de inflação, eu acho que é relevante trazer alguns comparativos aqui. Só para o espectador ter uma ideia, de 2001 a 2018, o crescimento do piso regional no Rio Grande do Sul foi de 692,4%. Sabe quanto é que foi a inflação acumulada? IGPM, 261%. INPC, 211%. PIB do Rio Grande do Sul, 35,9%. E um fato relevante, que respalda também essa nossa percepção de que o salário mínimo tem um impacto negativo, especialmente na indústria e no comércio, produção industrial do RS, menos 3,3%. Você acha que tudo isso é fruto só do mínimo regional? É que o mínimo regional teve um acréscimo importante, especialmente durante o período do governo Tarso, que exaltou a diferença entre o mínimo regional e o mínimo nacional. Mas eu volto a repetir, não é somente uma categoria de mínimo regional, são 5 categorias, a mais alta delas chega a ser quase 60% acima do mínimo nacional. Então é um tema que precisa ser debatido. Se a gente pegar o início do governo Tarso, saiu de 7% a diferença da primeira faixa do piso regional em relação ao salário mínimo para 25%, 24% agora com reajuste proposto, 24%. Então, 28% aqui no início de 2015. Diferença. Um crescimento vertiginoso. Vertiginoso. Isso impacta na sua avaliação, Bruno? As finanças do Estado? O crescimento do piso impacta nas finanças do Estado? Com certeza impacta nas finanças do Estado, porque como a gente mencionou anteriormente, qual a consequência que um piso regional traz para a economia? Ele distorce o mercado de trabalho, ou ele tira as pessoas do emprego, uma porção de gente desempregada. Quer dizer, ele gera a distorção de que pessoas poderiam aceitar empregos por um valor menor, acabam ficando fora do mercado de trabalho porque a empresa só pode pagar aquele valor. Exatamente, ou as pessoas são contratadas no mercado informal. Exatamente. Ou as pessoas são contratadas no mercado informal exatamente por isso. Que são trabalhos que tanto tem risco para a empresa de contratar pessoas sem carteira assinada e tem risco para o trabalhador. Ele acaba não contribuindo para a Previdência e uma série de fatores acaba impactando certamente na arrecadação estadual, não tem como ser diferente. Então a gente tem visto o que o Fábio estava comentando, o crescimento do PIB. Se a gente pegar 2015 e 2018, o PIB do Rio Grande do Sul decresceu. O crescimento foi negativo, de quase menos 5%. Enquanto o mínimo regional tem crescido nesse período. Então há um contrassenso aí que a gente não consegue fechar nessa lógica. Como eu falei, aumentos salariais eles devem ocorrer quando a gente tem ganhos de produtividade. E aí as empresas têm capacidade, os trabalhadores estão fazendo mais com menos, são mais eficazes e aí as empresas têm condições de dar aumentos para os trabalhadores. De outra forma, acaba sendo só uma distorção no mercado de trabalho. Tem outras formas de garantir rendas mínimas para o trabalhador? Tem. Vamos debater elas em seguida e também voltar com a avaliação do Leandro sobre esses teus apontamentos que tu fizeste e também com os comentários do nosso público, que são inúmeros, e nós agradecemos a todos pela participação. Voltamos em seguida aqui com o Cruzando as Conversas. De volta aqui no Cruzando as Conversas na RDC TV. Estamos debatendo hoje mínimo regional, seu impacto na economia e a eventual votação que haverá na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Participam desse debate na noite de hoje o jornalista, mestre em design estratégico, produtor gráfico e diretor de comunicação do Sindicato dos Empregados em Entidades Sindicais e Órgãos de Classe do Rio Grande do Sul, Leandro Malozzi Doro. O cientista político, professor formado em Direito pela URGS e deputado estadual pelo Partido Novo, Fábio Osterman, e o economista da bancada do Partido Novo, PhD em Economia e especialista em avaliação de políticas públicas, Bruno Lanza. Muito bem, agradecemos a todos que enviam as suas mensagens para o programa, que são várias. Antes eu quero só fazer um esclarecimento a um dos nossos telespectadores, que foi um dos primeiros a comentar o seguinte: salários de diretores do Banrisul, que tem a ver com o salário mínimo regional, Rio Grande do Sul comparando-se a Japão, argumentos fracos e completamente alheios à nossa realidade. Façam o que tem que ser feito. Comentário do Mário Machado, do Cristo Redentor. Então eu vou só explicar para o Mário. Mário, o que eu perguntei inicialmente para o deputado Fábio Osterman,
foi sobre por que a sessão que discutia hoje o mínimo regional acabou sendo suspensa e transferida para outra data. E daí o Fábio Wassmann respondeu que a discussão que levou à suspensão da sessão não foi a do mínimo regional, e sim a do salário dos integrantes da diretoria do Banrisul, o mínimo regional dos diretores do Banrisul. Basicamente isso. Que é um mínimo regional um pouco alto. É um pouco alto. Bom, enfim. E em virtude da falta de um consenso em relação ao tema e de eventuais pontos de vista divergentes, preferiu-se mudar a sessão e, com isso, outras pautas também foram afetadas, incluindo a do mínimo regional. Por isso que no início do programa falou-se um pouco de Banrisul e um pouco de mínimo regional. Mas o debate é, obviamente, mínimo regional, ainda que o tema sobre o salário da diretoria do Banrisul também seja importante. Tá bem? Então, espero que tenha sido esclarecido. Mais comentários aqui. Adoro o programa. Tava faltando uma TV que divulgasse e comentasse coisas da nossa terrinha. Muito obrigado aqui pela mensagem. Vamos para mais comentários. Para crescer, o Estado tem que investir, cortar custeio e investimento. Não é preciso fazer economia para saber esta fórmula. Comentário do Rodrigo Bavaresco, aqui de Porto Alegre. Nosso Estado não tem condições de aumentar o salário de ninguém, porque o salário do Legislativo não baixa. Fábio Wassmann. Pois é, nós, mesmo antes de tomarmos posse, logo depois que fomos eleitos em outubro do ano passado, estivemos presentes na primeira sessão deliberativa da Assembleia após a eleição e já fomos lá manifestar a nossa preocupação em relação ao tema do aumento que já se ventilava ao final de cada legislatura, né? Tradicionalmente, ao final de cada legislatura há aumentos. Felizmente, a legislatura anterior, aliás, teve o bom senso de não trazer esse aumento. Nós buscamos tentar ajudar a pautar esse tema. Seria o fim da picada, seria um absurdo. Convenhamos, né? E nós temos conseguido barrar aumentos diversos, né? Infelizmente, o aumento do judiciário passou. Existem algumas iniciativas na casa que tentam barrar isso daí. Enfim, hoje existem centenas de super salários no nosso estado que ultrapassam inclusive o limite. Quanto ganha hoje um deputado estadual? O teto. O deputado estadual ganha bruto 25,3. E daí o cidadão comum, fazendo uma provocação ao meu amigo liberal Fábio Wassmann, o cidadão comum que recebe o mínimo regional, ele vai dizer assim, mas esse deputado aí que ganha 25 mil por mês quer congelar o meu miserável salário de 1.500 cruzeiros? E aí? Acho que são questões. Acho que são questões diferentes, né? Primeiro, acho que mas você sabe que muitas pessoas fazem esse juízo, é por isso que eu estou perguntando. Claro. E eu acho que é importantíssimo a gente poder explicar. Eu achei que perguntar na fila do desemprego ali, né? Porque ele está desempregado. Se ele não aceitaria trabalhar, ganhando um pouquinho menos que o mínimo regional. Eu acho que isso se insere no debate a respeito do fato. Tem muita gente que fala assim, não, porque político devia ganhar salário mínimo. Eu acho que isso aí partiria de uma decisão da sociedade que quer colocar que somente pessoas que já têm a vida arranjada se dediquem à atividade política. Não sei se esse valor que a gente ofere hoje seria o valor mais adequado, mas eu acho razoável que quem lida com assuntos tão sensíveis, como é o caso, e eu adoraria que a política tivesse uma abrangência muito menor e que os políticos pudessem se dedicar à atividade política como um hobby, se reunindo apenas eventualmente. Mas, infelizmente, dado o nível de interferência do Estado com E maiúsculo hoje na vida da sociedade, a gente lida com uma série de pressões, uma série de interesses, uma série de questões que a gente não deveria lidar, sinceramente, na minha opinião, mas que acaba sendo obrigado por lei a lidar. Então, acho que os membros do Poder Legislativo, tanto em âmbito federal, quanto estadual, quanto municipal, claro que vai diminuindo o grau de responsabilidade conforme se chega mais no ambiente local, o que é outro problema também, aliás, acho que deveria ser o contrário, deveria se ter mais atribuições no nível municipal, mais no estadual em relação ao federal, e no federal ter somente questões residuais. Mas acho que o ponto é que tipo de pessoas a gente quer recrutar para a vida política, para tomar essas decisões tão importantes. A gente quer pessoas que sejam capacitadas, que sejam referências nas suas áreas, ou se a gente quer pessoas que se disponham a trabalhar, a exercer essas funções por um salário mínimo. Acho que isso afastaria certamente muitas pessoas. Eu, pessoalmente, não tenho um patrimônio acumulado. Quem quiser ver minha prestação de contas no TSE vai ver lá que eu não sou uma pessoa rica, mas que no setor privado eu poderia ganhar um salário muito provavelmente compatível com o que eu ganho hoje.
Eu fiz uma escolha de entrar para a política, enfim, que é uma atividade bastante cara também para quem o faz. Para quem o faz honestamente, tu bem sabe. Mas, enfim, acho que é um debate importante, mas mais importante é as pessoas refletirem sobre o tipo de pessoas, qual a qualificação das pessoas que elas estão levando para a vida política. Vou ler um comentário aqui e vou lançá-lo para o Leandro. Boa noite. Que tempo esse que estamos vivendo? O povão levando cacetada de todas as esferas, seja federal com a reforma da Previdência, que vai liquidar com a aposentadoria dos trabalhadores, vide o regime de capitalização, seja na esfera estadual, com o fim do salário regional, seja municipal, com a elevação do IPTU, fim da passagem de ônibus gratuita, viva a desigualdade social, viva os governos neoliberais. Pelo jeito, vamos ter que reinventar a roda. Comentário da Lisiane do Menino Deus. De 2001 a 2012, a população 5% mais pobres aumentaram de cerca de 127% a renda e os 5% mais ricos em torno de 35%. O dado não é preciso porque eu estou dando de memória, mas em torno disso, devido às políticas de compensação que foram executadas nesse período de 2001 a 2012. E veja bem, eu estou pegando um pequeno período do governo Fernando Henrique Cardoso também como exemplo. E estou passando por 4 governos. Um ano, né, do Fernando Henrique Cardoso. Um ano do Fernando Henrique Cardoso, de 2001 a 2012. Então, houve uma política de compensação social. Vamos pegar a formação do Estado português a partir de 1500 e a colocação do Estado neopatrimonialista no Brasil a partir desse período onde era concedido a uma elite ganhos econômicos, pedaços de terra e perdão de dívidas. A perdão de dívidas existiu desde as capitanias hereditárias. É o que o Estado mais faz. É o que as assembleias mais fazem. Perdoar dívidas de empresários. Isso acontece o tempo inteiro. Isso acontece o tempo todo historicamente no Brasil. Quando não é a dívida de terra, é dívida de empresa, porque eles estão fomentando o desenvolvimento. Então vamos pegar mais articulados politicamente. Né? E aqui ninguém é favorável, ninguém é favorável. Deixa eu concluir o raciocínio. E isso faz com que o Brasil hoje seja um país neopatrimonialista. Nós não somos nem liberais, nem social-democratas, nem socialistas. Nós somos, na verdade, uma consequência direta do homem cordial dito por Sérgio Buarque de Holanda. Você deixa o seu carro parado na esquina e fala para aquele morador de rua que te pede um dinheiro, diz, bem cuidado, você diz alguma frase simpática para ele. Isso é o homem liberal, esse é o homem cordial. É o homem que procura lidar com as desigualdades com um mínimo de simpatia. Esse método é usado no Brasil historicamente, é uma hipocrisia. Essa hipocrisia ela é utilizada pela nossa elite há muito tempo. E nós estamos agora debatendo uma questão muito relevante, que é a questão do mínimo regional. Cerca de 40%, pouco mais de 40% da população do Brasil, ela está na formalidade. O restante está na informalidade. Isso não acontece por uma questão salarial pura e simples. Isso acontece também por uma má distribuição de renda, que é uma questão estrutural que precisa ser resolvida não atacando um único ponto. Você não vai compreender a floresta olhando apenas para a árvore. E esse debate sobre o mínimo regional é um debate de árvore. Vocês estão olhando para um carvalho sem entender que a floresta é muito mais complexa que isso. Esse é o ponto. E a partir de um estado neopatrimonialista que nós vivemos, o que acontece é o seguinte, cerca de 45% da população brasileira, ela precisa se organizar, seja em clubes, associações, sindicatos, empresas, para ter algum mínimo de renda, algum mínimo de renda razoável. Porque se você para você pertencer ao estado neopatrimonialista, você precisa, veja bem, eu estou citando os estudos do Fernando Henrique Cardoso para dizer isso. Se você tem algum nível de organização, você pertence ao Estado. Se você não possui um nível de organização, você não pertence ao Estado, é uma pessoa desprotegida. Pertencer ao Estado significa estar presente em qualquer tipo de associação ou organização. Privada, e existem níveis de estamento, existem níveis, isso dentro do conceito de neopatrimonialismo, existem níveis de conceito em que você está presente ou não dentro desse Estado. E é claro que a elite está presente e muito entranhada no Estado, muito grudada, muito amorcegada no Estado. Mas isso não é feito do tamanho do Estado?
Não, Um Estado desse tamanho, ele acaba girando um peso gravitacional sobre toda a vida econômica. É natural que um Estado tão grande seja capturado por aqueles que estão mais próximos do poder e dispõem de mais condições, seja de recursos, seja de tempo, para fazer lobby. Não, mas não me parece Estado, isso, me parece que se gera o efeito contrário. Você tem um Estado de tamanha proporção que ele, obviamente, vai, no seu entorno, gerar um campo gravitacional que vai atrair tudo para ele. Sim. Não me parece? Exatamente. Cerca de 30% da população brasileira depende quase que diretamente do Estado. E essa dependência do Estado, ela acontece por um sistema de distribuição de renda. A tentativa liberal é diminuir o tamanho do Estado e fazer com que o Estado se torne mínimo e que o mercado se autorregule. Esse é o preceito básico do liberalismo. Nós estamos longe disso. Falando do individualismo, do ser humano como indivíduo. Nós estamos longe disso. Exatamente. Do meu campo, eu estou falando que nós precisamos nos colaborar como pessoas. Não. De mais Estado. Eu estou falando que nós precisamos colaborar como pessoas. Nós não precisamos. Esse é o liberalismo. Nós não precisamos falar do indivíduo como indivíduo, mas o indivíduo como pertencente a grupos. Sim, mas o indivíduo não é uma pessoa. Acho que a gente está tendo algumas confusões conceituais que estão nos desviando do foco do assunto, inclusive. Não, né? na verdade eu estou no assunto. Que é o mínimo regional e que é o impacto de políticas de valorização de salário mínimo sobre o desenvolvimento econômico e social de uma sociedade. Aliás, se eu puder deixar um ponto para o espectador, o ponto que eu gostaria de deixar e o questionamento que eu gostaria de deixar é: vocês realmente acham que o que define o aumento do nível salarial do trabalhador é um canetaço de políticos? Ou é o aumento da produtividade, ou seja, o aumento do valor que o trabalhador agrega ao produto final de uma empresa, de um empreendimento? E se é o canetaço, volto a questionar: por que a gente ficar em somente 3,4% de aumento? Por que a gente não aumenta para 10%? 20%, onde estão os 30%. cálculos que dizem que 3,4% é um aumento gradual razoável e 10% não é e 20% não é? Basicamente porque isso... Bom, mas está abaixo da inflação o 3,4%. Está abaixo da inflação. Mas está acima do aumento acumulado da inflação ao longo dos últimos 18 anos. Vou jogar aqui para a mesa uma outra coisa. Toda essa discussão sobre mínimo regional parece absolutamente relevante porque o que conta é a renda. Sim. Você levou ali o salário na canetada, e daí? Assim, a sua renda caiu. O salário mínimo aumentou o custo de vida. E aí? É que o salário mínimo, na prática... Ó, grandes coisas, o mínimo regional, se tanto ou se tanto. Na prática, o salário mínimo, o que ele representa não é o valor mínimo que o cidadão vai receber pelo trabalho na sociedade. Não é. O que ele representa é a barreira de entrada mínima, ou vamos pensar num muro. O muro que o cidadão tem que passar para conseguir acessar o mercado de trabalho formal. Algumas pessoas não conseguem pular esse muro, não conseguem passar por cima desse muro. Por quê? Porque tiveram uma educação precária, porque têm pouca experiência, porque estão inseridas em rede com um baixo capital social. Enfim, e as políticas de valorização do salário mínimo, elas acabam prejudicando justamente aqueles que se propõem a ajudar, que são os cidadãos mais pobres e cuja produtividade não atinge o valor final. Porque, lembrando, não é quando o empresário vai provisionar o recurso para pagamento da despesa com o trabalho, ele não vai provisionar somente o valor do salário. Tem que provisionar encargos, tributos, custas adicionais provenientes de uma mentalidade de litigância na justiça do trabalho, que encarece. Não é mais a mudança na legislação, os contratos, mitigou isso. Mitigou, sem dúvida. Isso. Mas segue sendo um problema no Brasil, e isso tudo gera custos. E que o empreendedor, ele faz estimativas de custos na sua atividade empresarial, e eu recebi algumas mensagens de apoio a essa nossa iniciativa, vários xingamentos, não se preocupem. Eu recebi algumas mensagens de apoio dizendo: poxa, eu queria contratar um trabalhador adicional, mas não vou poder contratar se for aumentado o patamar do mínimo para esse valor, porque eu estou já esgoelado, eu tive que demitir um trabalhador porque chegou num patamar que estava sendo caro demais para mim. Na prática, o que a gente percebe é que diminui as chances de emprego formal justamente para os trabalhadores que tiveram menos oportunidade de qualificação na vida, os mais inexperientes e os mais jovens. E a figura que a gente está olhando aqui, na verdade, é o contrário do que ele falou. A gente está olhando assim, o piso regional, o salário mínimo em si, como um inso que não deixa a grama crescer. É isso que a gente está olhando aqui. Não está cortando a árvore e não olhando para a floresta. É exatamente o contrário. A gente está querendo que a grama cresça e quer cortar o inso ali que está atrapalhando. Essa que é a questão. E aí eu pergunto, se a questão toda está falando de distribuição de renda, o salário mínimo tem ajudado, tem melhorado a distribuição de renda no Brasil? Não tem. Essa que é a grande questão. As evidências mostram que não tem.
não tem sido uma política eficaz para melhorar a distribuição de renda. Exemplifique as evidências e depois eu quero que o Leandro faça o contraponto. Quais são as evidências de que o salário não tem melhorado a distribuição de renda? Pelo simples fato que eu comentei anteriormente. O que acontece? O que as evidências mostram de política de salário mínimo? É simples. Ou ela vai gerar desemprego, tem um monte de gente que é desempregada, vai aumentar um pouquinho a renda de quem continua empregado, mas tem que contrabalançar com outras coisas. Com o pessoal que está desempregado e o pessoal que vai para a informalidade está ganhando menos daquele salário mínimo. Então tem que pegar as duas coisas, botar na balança e ver se realmente está melhorando a distribuição de renda ou não. Ele de fato, ele diminui, ele melhora a distribuição salarial. Salarial só compara as pessoas que estão empregadas lá, né, que tiveram esse aumento de salário mínimo, com as pessoas que continuam no mercado de trabalho, aquelas que não foram afetadas pelo aumento de salário, ou seja, aquelas que do salário mínimo, aquelas que já ganham bem mais salário mínimo. Mas aquela porção de trabalhadores que ganha menos que o mínimo e que não é afetada por nenhum aumento do salário mínimo, essas que estão na informalidade, por exemplo, ou essas que perdem emprego. Isso a gente não está contando aqui, não está colocando na balança. Acho que o próprio Leandro tem sido bem enfático com essa questão de distribuição de renda, mas acho que ele não tem levado isso em conta. O que acontece com essas pessoas? Tem políticas muito mais eficazes para melhorar a distribuição de renda, por exemplo, Bolsa Família, que é uma política muito mais barata e é muito mais, mais veloz na melhora da distribuição de renda. Por que tantos liberais são contra? São contra o Bolsa Família? São contra o Bolsa Família. Dizem que é um programa de assistencialista que leva ao empreguismo pela não expressão de desenvolvimento pessoal. Eu acho que o governo Lula levou alguns extremos, especialmente, né? Acho que se expandiu tanto a base de acesso do Bolsa Família, que acho que transcendeu famílias que tinham uma necessidade genuína e urgente, que acho que era o foco prioritário do Bolsa Família, que foi um avanço importante do Fome Zero, que era o programa inicial, e que foi uma proposta, esse avanço de um economista liberal, Ricardo Paes de Barros, mas o grande ponto é que acho que ficou um pouco contaminado pela estratégia petista de usar como um programa eleitoral. Isso foi feito de maneira... Acho que essa é mais a grande crítica do que, na verdade, o Bolsa Família começou o Bolsa Escola, do Fernando Henrique, aí juntaram... Foi unificado. Em alguns programas, Vale Gás, Vale Alimentação, etc. E foi expandido com o Bolsa Família. É um programa que realmente focaliza nos pobres, ao contrário do salário mínimo, que eu comentei anteriormente. O salário mínimo não é um programa, né? Mas qual a intenção do salário mínimo? Então, se não é um programa, a intenção dele é reduzir a pobreza e a desigualdade. Essa é basicamente a intenção. O salário mínimo, na prática, é uma política de controle de preço. Ele estabelece um preço mínimo de trabalho e que acaba gerando um descasamento entre oferta e demanda. É um tabelamento de preço. Eu gostaria de ouvir os contrapontos do Leandro em relação aos pontos, porque ele tinha um argumento que ele queria expor. Vamos lá. Muito bem. Antes do intervalo. Antes do intervalo, vamos comentar o seguinte. Todos os argumentos que foram apresentados aqui, eles estão corretos dentro de uma lógica, porque cada grupo de argumento, ele está vinculado a uma lógica. O conjunto de argumentos... Lógica da realidade, talvez. Não. Uma lógica liberal, ou uma lógica social-democrata, ou uma lógica socialista, ou não importa qual ramo de pensamento que a gente for impor, ou uma lógica keynesiana. Não, aqui não tem lógica, é uma lógica de livro de microeconomia básica e evidências baseadas nesse livro de microeconomia. Quem sabe de evidências, o Chitazinho Chororó. Agora... Mas agora o Fábio Osso vai ter... Vamos lá. Nossos câmeras estão atentos para falar. Se o teu único contato com evidências é o Chitãozinho Chororó... Aí é um problema, mas se não discutir evidência, a gente vai discutir o quê? É baseado no quê? A gente tem que pensar, olha, tem uma teoria que diz isso, e aí a gente olha na prática se essa teoria está sendo condizente com a realidade ou não. As teorias econômicas elas se casam muito bem com políticas, porque as políticas muitas vezes corrigem as visões econômicas. As visões econômicas elas não são retas. Se fosse reta a economia, todos os presidentes deveriam ser economistas. Agora, elas precisam da política para haver o ajuste de pensamento. Pela lógica da economia, você poderia simplesmente utilizar alguns preceitos e chegar na sociedade ideal. O que, se isso fosse viável, eu acharia perfeito. Ótimo, vamos eleger um economista presidente. Eu estou feliz. Não é essa questão. Agora, se você não tem um ajuste político a partir da realidade em que você vive, da realidade social que você vive, fica inviável. Muitas vezes os parâmetros que a gente precisa olhar a floresta, é isso que eu estou falando. E olhar a floresta... A contribuição de alguém é tipo assim, se
Se ela tem alguma contribuição, a gente deve elegê-la presidente. Não é assim, né? Os campos do conhecimento humano são compartimentados, cada um tem contribuições diferentes, mas a gente não pode ignorar a contribuição da ciência econômica simplesmente por maus exemplos, como, por exemplo, a única presidente economista que nós tivemos. Né? Agora, temos que assim, ó, olhar a floresta, como diria tu. Até. O que eu te digo é o seguinte, é que nós precisamos pensar no conjunto da sociedade. Estamos pensando. Para poder... Inclusive nos desempregados e subempregados e trabalhadores em mercado informal. Nós estamos pensando neles. É nessas pessoas que a gente está pensando. Num determinado ponto, tu usou como argumento o baixo capital social das pessoas como um dos motivos. Baixo capital social é uma outra maneira de dizer que vivemos numa sociedade neopatrimonialista. Porque o que acontece é o seguinte, se nós formos olhar para as políticas externas e formos olhar para o resto do mundo, nós temos métodos econômicos de pensamento que nós procuramos aplicar no Brasil. Só que nada disso funciona no Brasil, porque nós temos um determinado tipo de Estado que funciona de uma determinada tipo de maneira. Como é que nós aplicamos uma ideia liberal ortodoxa no Brasil? Nós vamos ter que... Tenta me responder depois do intervalo, então. Então, depois do intervalo, o Leandro responde a pergunta do Fábio. E depois nós temos mais mensagens do nosso público aqui. E agradecemos a todos pela participação. Já voltamos. Estamos de volta no Cruzando as Conversas, debatendo sobre os efeitos do mínimo regional que está em debate na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. E eu volto aqui com o Leandro Malozzi Doro, para responder a pergunta formulada pelo Fábio Wassmann no fim do primeiro bloco. Leandro. Qual era a pergunta mesmo? A pergunta era, quando foi ao longo da história do Brasil que uma visão liberal de ortodoxia, de reformas estruturais, de ajustes, de redução do tamanho do Estado e de liberdade de mercado foi posta em prática no Brasil? Boa questão. Eu acredito que de forma ortodoxa nenhuma. Nenhum momento da nossa história, mesmo na implantação do Plano Real em 1993, 1994. Isso tu pode negar que os pequenos avanços que a gente teve foram frutos de reformas liberalizantes como o Plano Real, com a abertura econômica dos anos 90, com o Bolsa Família e como o tripé macroeconômico que vigiu até o governo Dilma. Muito bem. Nós temos, sim, um processo liberalizante no Brasil e isso não é um problema, muito pelo contrário. Nós podemos ter isso, mas também nós temos que ter uma rede de proteção social. E eu estou aqui para defender uma rede de proteção social. Não é rede de proteção social, essa é a nossa divergência. É o que a gente dizia antes. As evidências apontam que o salário mínimo é uma barreira de entrada no mercado formal, não uma rede de proteção social. Tanto eu quanto o Bruno somos, inclusive, entusiastas de termos redes de proteção social para pessoas que realmente precisem. Mas a gente não pode ficar achando que simplesmente uma política de exclusão do mercado de trabalho, que é o salário mínimo, que não é só o salário mínimo, é o salário mínimo, os encargos e os tributos, que gera, como eu disse, uma barreira para acessar o mercado formal, é uma política de assistência social. Assistência social é uma remediação de uma situação urgente de precariedade e não, isso aí, que no Rio Grande do Sul, por exemplo, um outro dado estatístico que a gente pode citar aqui é que o crescimento médio do emprego formal foi de aproximadamente a metade do crescimento verificado nos estados sem piso regional, desde que foi instituído o piso regional aqui no Rio Grande do Sul. E que os mais pobres são os maiores prejudicados. Foram os que mais sofreram com os desempregos, com o aumento do desemprego ao longo dos últimos anos. Porque é rico, se muda de área, se restabelece, empreende, mas quem é pobre... Fábio fez a pergunta e respondeu. Mas o Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul, como eu disse, ele tem um problema ambiental. Ele tem um problema ambiental que se encontra dentro do estado do Rio Grande do Sul, porque ele é um estado que é caro para se viver, é um estado que é caro para se viver, ele é um estado que é mal estruturado, que tem rodovias mal feitas, que tem uma dificuldade de desenvolvimento bárbaro e que, sinceramente... E ainda por cima tem o mínimo regional. Não, o mínimo regional não é um problema, mas é um fator, é um conjunto de fatores que nós temos no estado que precisamos resolver. E, sinceramente, a questão do combustível, para mim, é uma das mais graves que nós temos aqui. Nós não sabemos utilizar nem sequer nossa estrutura pública. O que foi o fim das fundações agora no governo Sartori? Poxa, nós estamos pagando, a gente está terceirizando economia e estatística. Que isso? Sabe? Nós não sabemos utilizar a nossa estrutura
estadual. É hora da gente repensar esse Estado totalmente. O Rio Grande do Sul ele está perdendo para os demais por questão de orgulho. Nós estamos tendo um embate político aqui. O Rio Grande do Sul ele sempre foi protagonista dos grandes embates políticos desde a Revolução Federalista, desde a criação da República, desde o fim do Império. Agora, nós como um Estado relevante politicamente, nós estamos agora perdendo espaço, perdendo caminho. A questão do mínimo regional, ela é um ponto a ser tratado, ok? Vocês querem tratar isso, como o Partido Novo está se colocando de maneira independente. O ponto tudo está em bem. discussão lá na Assembleia, né? Não é o ponto que a gente quer tratar, Agora, o único ponto, né? O ponto está em discussão atualmente, por isso que a gente está tratando disso atualmente. Agora, né? a questão é muito mais complexa. O Rio Grande do Sul ele tem perdido espaço há muito tempo. O que é Porto Alegre? Porto Alegre é uma cidade degradada. É uma cidade que tem um mínimo de espaço de civilidade. Acho que falta Você um tem mínimo poucos regional para Porto você Alegre, tem né? poucos bairros razoáveis Mínimo aqui em Porto municipal. Alegre, Falta um mínimo municipal em Porto Alegre. onde existe alguma sinal de, entre aspas, classe média. O que existe é um Rio Grande do Sul muito pobre e violento. Porque dentro da ideia do homem cordial, o que acontece é o seguinte: ao mesmo tempo em que você deixa seu carro na esquina e o cara diz bem cuidado e você diz algo simpático e paga R$2 para ele, daqui a pouco você pode chegar na tua casa e ser morto com um tiro na cabeça. Nós somos um dos países que mais mata no mundo. Eu devo dizer que eu não sou lá que mais muito mata do cordial mundo, porque eu né? fujo dos flanelinhas. Eu também. Mas E então vamos nós lá. temos esse problema muito sério, sabe? Desculpa, mas nós temos esse problema muito sério. Com 60 certeza. mil pessoas mortas por ano nesse país. Problema seríssimo. E isso acontece por uma desigualdade de renda. E essa desigualdade de renda ela precisa ser combatida fundamentalmente. E nós precisamos começar pela educação. Nós precisamos começar pela valorização das pessoas. O tipo de debate que nós temos aqui, não importa se ele é bom ou se ele é ruim, provavelmente 40% ou 50% da população não vai acessar talvez até determinadas palavras que vão ser tratadas aqui. Então, nós precisamos tratar isso, nós precisamos ter uma população que tem um mínimo de educação. Por isso que eu estou falando o seguinte: as ideias liberais em si, elas são boas. Se eu pegar o Estado inglês, elas são boas. Agora, elas são quase impossíveis de implantação no país na forma como nós vivemos hoje. Não, mas aí que eu discordo, tá falando que a gente precisa de educação, então a gente precisa Vamos lá. investir no ensino médio, no ensino fundamental, e talvez um pouco menos. Essa é uma pergunta para ti. Um pouco mais no ensino superior. Tem uma pouco pergunta menos para no ensino ti. superior, porque Tem uma a gente pergunta tem para ti questões- aqui Claro. do público. Pergunta para o economista. O economista é você. Sim. O que seria melhor, um salário melhor ou um custo de vida mais baixo? Um salário melhor ou um custo de vida mais baixo? Na verdade, os dois estão relacionados, né? Porque o que é melhor é, como eu acho que tu comentou anteriormente, é o salário real, né? Não adianta o salário dobrar se os preços todos dobrarem. Porque se o salário subir de 100 para 200, mas os preços dobrarem também, então a gente não está mais rico, né? Continua a mesma coisa. Então o que importa é o salário real, né? Tu pegar o salário e o custo e aí ver qual é o poder de compra, né? Com esse salário. Se eu respondi, mas é basicamente isso que importa. Né? E voltando para a questão o Fábio fez uma brincadeira, mas é realmente interessante, a gente tem um salário mínimo regional, então se fosse bom ter o salário mínimo regional, então por que a gente não pega? Bom, Porto Alegre tem um custo de vida mais alto que Caxias, um custo de vida mais alto que Bento, então por que a gente não institui um salário de R$5 mil em Porto Alegre, de R$10 mil em Bento, ou de R$20 mil em Porto Alegre, R$5 mil em Bento, R$6 mil em Caxias? Por que a gente não faz uma política assim, então? É porque não funciona, vai distorcer muito mais o mercado de trabalho, vai gerar mais desemprego, mais gente na informalidade, vai ser mais uma barreira. Não é que a gente está pegando só essa política que, vamos dizer assim, está afetando na distribuição de renda, mas é uma das políticas que está. A gente pode falar assim de sistema tributário, que é desigual no Brasil, a gente pode conversar sobre isso também, pode falar sobre o sistema educacional, que também transfere renda geralmente do mais pobre para o mais rico, e acho que isso o Fábio pode comentar, eu posso falar como economista, o Fábio também pode comentar sobre isso. Então, existem vários aspectos aqui. A gente está trazendo o mínimo regional porque esse é o assunto que está em debate agora na Assembleia, mas enfim, a gente não está dizendo aqui que esse é o único, que é uma bala de prata que vai resolver todos os problemas do Estado. Não existe nenhuma solução que resolva todos os problemas do Brasil, isso é um fato. Existe um conjunto de soluções. A nossa proposição para rever o mínimo regional é uma delas, mas me impressiona que tu não consiga ver a ligação entre a diminuição no nível de criação de novas oportunidades no mercado de trabalho, especialmente para os cidadãos mais pobres, com o aumento da criminalidade. Porque, especificamente, o índice de homicídio ele está diretamente ligado com
a morte nas periferias, que está ligada à guerra às drogas, que são homicídios e homicídios qualificados. Porque o crime que acomete a classe média, via de regra, é o crime patrimonial, é o roubo, é o latrocínio, quando que o homicídio acontece via de regra não, mas isso é a imensa maioria, desproporcionalmente, na periferia, que é formada por pessoas historicamente excluídas do mercado de trabalho formal, em boa parte por políticas como as políticas de salário mínimo, que volto a repetir, são políticas excludentes, especialmente dos mais pobres, dos que têm menor qualificação e menos experiência e, consequentemente, não conseguem passar por esse muro que, felizmente, todos nós aqui passamos muito cedo na nossa vida, quando tivemos acesso a uma educação básica de qualidade, a uma família estruturada, a faculdade, mestrado, enfim, nós todos tivemos a oportunidade aqui de fazer. Isso, obviamente, nos proporcionou acumular capital humano. O Guilherme um pouquinho menos, mas enfim, faz parte da vida. Mas nos proporcionou acumular capital humano e ter uma produtividade maior. Hoje, na base, se tem dificuldades, por exemplo, no setor industrial, que alguns trabalhadores têm dificuldades de entender um manual de instruções de uma máquina. A imensa maioria dos trabalhadores não entende inglês, o que obviamente limita a sua produtividade, limita a sua empregabilidade. E se a gente fica criando mais e mais barreiras para que o trabalhador mais pobre chegue lá, como por exemplo esse fetiche de que tem que investir no ensino superior. Não, tem que investir no ensino de base para garantir que essas pessoas tenham uma oportunidade na vida. Senão... Leandro, suas considerações antes de irmos para a rodada de encerramento. Citou um ponto interessante. Um trabalho que eu executava era em relação ao treinamento de trabalhadores. 2 pontos que eu trabalhava. Cartilhas de arqueologia, que era para empresas vinculadas à construção de hidrelétricas ou então de grandes empreendimentos, onde eu fazia uma espécie de histórico arqueológico daquelas áreas, com ilustrações e tudo mais. E outra questão era treinamento de trabalhadores para grandes obras. Todos esses mercados foram destruídos a partir de 2014 no Brasil. Não existe mais contratação de grandes empresas. Eu poderia citar o nome das empresas para as quais prestava serviço e todas elas deixaram de contratar. Todas elas deixaram de se desenvolver. O Brasil, que era um canteiro de obras, virou um nada. Nós vivemos agora... Canteiro de obras da Odebrecht. Não apenas da Odebrecht, mas enfim, nós éramos um canteiro de obras e agora não somos mais. Nós perdemos o impulso que nós tínhamos econômico. Nós deixamos de ser a 6ª economia do mundo que nós éramos até 2010. Nós estamos, acho que agora, na 9ª posição. E mesmo assim... O PIB per capita brasileiro é menor que o da China, atualmente. Então, e a China foi um bom exemplo, porque o salário chinês do último ano, ele chega a ser quase... maior do que o salário brasileiro, porque era um grande argumento liberal. Não, porque o nosso salário é muito alto, porque o salário da China é melhor. Vamos pegar o exemplo do governo Brito, quando saíram todas as empresas do setor calçadista do Estado. Saíram todas? Não foram assim. Não foram. Só foi um processo gradual de saída devido à perda de competitividade ao longo dos últimos 25 Inclusive, anos. O próprio Brito saiu do Estado. O próprio governo Brito saiu e foi trabalhar fora do Brasil. O próprio Antônio Brito foi fazer isso. Por outros motivos também, né? O próprio Antônio Brito fez isso. Então, ele nem está mais aqui para ouvir. Não o culpo também, né? Agora... A gente não sabe se ele não está assistindo. Agora, eu gostaria que o ex-governador viesse a Agora, a questão é o seguinte. Nós tivemos um processo aqui nesse país que está sendo muito complicado, de destruição da capacidade de compra do trabalhador, de destruição da capacidade de consumo. E nós precisamos retomar a capacidade de consumo. E a prestação de serviço é um elemento essencial. E para Mas você não defende a bolha que foi criada nos anos anteriores? Não, claro que eu não defendo a bolha, mas eu acredito que é hora de oferecer desenvolvimento. E para oferecer desenvolvimento é preciso garantir um mínimo de dignidade para o trabalhador. Ele defende tudo que gerou a bolha, mas ele não defende a bolha. Vamos colocar as coisas nesses pontos assim. Mas que bolha foi essa? Está basicamente defendendo tudo que gerou a bolha. Que bolha foi essa? O investimento artificial por meio de recursos estatais. Bolha foi o milagre econômico dos anos 70. Isso foi uma mega bolha que estourou nos anos 80 e destruiu com a nação, destruiu com a classe média brasileira. Que gerou uma agora assim como essa que vivemos hoje. O que nós mas vivemos... aí tiveram vários outros fatores, choque do petróleo, não dá para dizer só que foi uma, quando tu disse, Ótimo, você está olhando, tu também está olhando a árvore nesse caso aí, não. 2008 não, também foi uma questão da crise imobiliária de 2008. Nós estamos vivendo uma das maiores guerras comerciais da história, China contra os Estados Unidos, e o Brasil está fazendo uma opção totalmente idiota.
a partir do momento em que toma posição e se coloca do lado dos Estados Unidos, que não quer nem saber da gente. A China segue sendo nosso maior parceiro comercial. Senhores, nós estamos no minuto Não final. é 8,80. Nós temos pouco tempo para as despedidas. Eu gostaria de agradecer enfaticamente a presença de vocês três aqui no programa e lamentar que o Fernando Marrone tenha cancelado a vinda ao programa, o que mesmo. contribuiria muito para o debate, inclusive auxiliaria o Leandro aqui em alguns pontos de vista. Eu não estou dizendo que necessariamente eles concordariam em tudo, mas certamente a visão do Fernando Marrone seria diferente da do Fábio e da do Encontro Bruno. com ele amanhã às 9 da manhã na Comissão de Economia. Vou puxar ele, porque ele deveria Cobrar estar não aqui e participação nós no gostaríamos que programa. ele estivesse. De qualquer modo, eu gostaria de agradecer os três. Eu tentei, durante o programa, compensar o Leandro com tempo para que ele pudesse Obrigado. explanar suas ideias de maneira equilibrada. Eu também falei um pouco menos para deixar um pouco mais igual. Fez um contingenciamento palavrório. Mas eu gostaria de agradecer a todos. Eu começo pela despedida e tem que ser rápido. Fábio, obrigado. Valeu, Guilherme. Obrigado. Prazer debater aí. Valeu pelo debate, Leandro. Bruno, sempre prazer. Grande abraço a todos. Bruno Lanza, obrigado. Eu E agradeço. tem uma pergunta aqui. Como eu chego ao salário mínimo real? Salário real. Paulo Dil pergunta. Rápido. Salário real, É. pega o salário e basicamente desconta a inflação. Esse é basicamente o cálculo. Para me explicar, ele é um pouco mais complexo. Eu botar uma tabela de Excel e fazer o deflacionamento do salário. Ele me manda um e-mail e eu explico para ele. Vou fazer assim. Eu queria agradecer a presença no programa e é sempre um prazer debater esses assuntos. Eu acho que a gente tem que continuar debatendo políticas com base em evidências. É isso que eu queria deixar como recado. Não, exatamente. É isso que baseia boas políticas públicas. Não é o achismo. Leandro Malói. A música de encerramento tem que ser Chitãozinho e Chororó. Agora, vai correndo os créditos e vai rolando Chitãozinho e Chororó. Agora, eu gostaria de agradecer essa oportunidade que nós tivemos aqui de ter esse debate. Eu acho que todo mundo aqui quer um país melhor. Existem perspectivas diferentes sobre o que é um país melhor, mas que nós precisamos resolver esse problema com urgência, nós precisamos, porque existe uma população imensa que necessita de soluções imediatas. E todos nós estamos aqui para isso. Um último comentário do público, o Beto está dizendo para encerrar. Queria parabenizar o programa, sempre trazendo assuntos de atualidades com debate de alto nível. Uma boa noite a todos da mesa. Obrigado ao nosso público, sempre muito interessado, instigado aqui, mandando mensagens, falando sobre pobreza, condição social, violência, contestando ambas as partes. E é essa participação que nós sempre pedimos a todos vocês que nos assistem. Nós voltamos amanhã a partir das 22h30 para mais uma edição do Cruzando as Conversas. Boa noite e até mais.